3, 2, 1. Olá, pessoal! Novamente aqui com mais um De Repente Sindiflix. Eu sou a doutora Larissa Alves, advogada condominialista, e estamos começando mais um podcast aqui com meu amigo e parceiro da mesa, Sérgio Gouveia. Yes, vamos lá para mais um episódio aqui do nosso De Repente Sindiflix, uma feliz união aqui desse portal de conteúdo maravilhoso que é o Sindiflix e essas maluquices aí que eu compartilho com vocês todos os dias através das minhas redes sociais, que eu espero que ajude muita gente. Hoje a gente vai ter um papo com um cara que é uma referência justamente nessa área de podcast e muito mais coisas da área de condomínios, mas já já a gente vai apresentar ele. Antes disso, vamos privilegiar aqui quem tornou esse programa possível, que é o nosso patrocinador, a UsiCar. A UsiCar Go oferece soluções de mobilidade inteligentes de compartilhamento de veículos por aplicativo, gerando máxima eficiência em frotas, seja em ambientes empresariais ou residenciais. Mobilizamos veículos em hotéis e condomínios, residenciais ou comerciais, oferecendo aos usuários a possibilidade do aluguel por hora, agregando valor para o empreendimento e levando conveniência para moradores e clientes. Venha para a UsiCar Go e faça parte desta nova era da mobilidade. É isso aí, agora estamos de volta em definitivo para conversar com essa figuraça, tá? Que é um cara que veio aqui muito mais nos ensinar sobre podcast do que participar ou aprender, seja o que for, que é o nosso queridíssimo Daniel Lima, compondo aqui uma mesa 100% nordestina, né? Ele, como eu, padece do mesmo mal, ele tem um sobrenome que vai atrás dele, assim como eu sou Sérgio Gouveia, de repente síndico, temos aqui o Daniel Lima, que é o Papo Condominial. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas, saudações condominiais, não poderiam começar de outra maneira. Quero agradecer a Lário pelo convite, a você, Sérgio, né? Tivemos essa felicidade de cruzarmos as agendas, né? Já que vir até aqui também, né, para prestigiar os amigos baianos, a convite, falar para advogados condominialistas sobre marketing digital aqui no Mercury Hotel e pude também estar prestigiando o evento aí da Porter, né? Então, tenho certeza que tenho também muito a aprender com vocês e essa troca de experiências é fundamental, né? Trago um pouco da minha essência, daquilo que amo fazer também, que é me comunicar, como essas experiências aí pelas inúmeras cidades, não só do Brasil, como de outros países aí no meio condominial, para a gente trazer um papo condominial aí e, de repente, o papo condominial aqui no Sindiflix. Olha que delícia. Bom demais. Maravilhoso. A gente fica muito feliz de ter dado certo, né? A gente teve realmente que fazer uma compatibilidade de agendas. E vamos começar a nossa entrevista. Eu queria fazer a primeira pergunta para você, Dan. Me conte aí, como foi a sua transição, né, para o mercado condominial? Quando foi que você viu, é isso aqui que eu quero fazer da minha vida? Bom, vamos lá. Estou muito feliz de estar dando essa entrevista de um estado que também me abraçou, né? Porque, assim, desde muito cedo, meu sonho era de ser militar. Militar da Marinha do Brasil. Olha porque eu venho... Meu avô foi tenente-coronel do Exército e tudo, e aí eu via aquilo ali, eu ficava encantado, né? E aí minha irmã me levava lá no 7 de setembro, e aí eu ficava, por que sempre... Vocês já pararam para perceber quem que abre o desfile do 7 de setembro? Alguém sabe? Não. Você que está assistindo aí, alguém sabe? Não. Quem abre é a Marinha, tá? Não é aleatório isso aí, tá? Como é que isso é determinado? Olha, tá vendo que o nosso programa, nosso podcast também é cultura, viu, gente? Existe a antiguidade das forças, né? Ou seja, a hierarquia das forças. E qual foi a força que primeiro nasceu? Não só no Brasil, no mundo. A Marinha, não é? Então, eu achava que era o Exército, né? Mas a maioria dos países, das localidades, foram descobertos como? Através, né, das embarcações, dessas grandes navegações. Então, primeiro, antes de tudo, nasceu a Marinha. Então, a Marinha é a força mais antiga. Depois é o Exército e depois veio a aviação, naturalmente aeronáutica. Então, você vai ver todo o 7 de setembro em todas as cidades. Onde tiver marinha, porque tem cidades que não têm as forças armadas, né? Tem as auxiliares, que é a polícia militar, a guarda municipal e a civil, né? Então, as forças armadas são essas três, né? Então, lá a Marinha sempre vai abrir o desfile de 7 de setembro. Então, até na fala mesmo, quando a gente fala assim, Forças Armadas são compostas por
Marinha, Exército, Aeronáutica. A gente já fala nessa ordem e não sabe bem porquê, né? Exatamente. Agora pronto, já saí mais sábio. Mais uma, né? Exatamente. Então eu ficava muito apaixonado por ver aquilo ali. Eu ficava, nossa, achava muito legal, aquela questão do armamento, do branco e tudo. Eu falei, um dia quero ser da Marinha. São sempre bem alinhados, né? Muito bem engomados, né? Essa barba que vocês estão vendo aqui não é à toa, viu? Eu nunca perdi esse costume. Eu falo, o físico, não mais. Mas, assim, o cabelo baixo, a barba, eu nunca perdi essa cultura, tá? Eu gosto sempre de estar com a barba feita, né? É uma coisa que eu curto, entendeu? Então, isso foi um hábito que a Marinha me deu. Então, estava falando, minha ligação com Salvador foi que eu cursei aqui na Base Naval de Aratu, morei um período aqui, né? Pessoal, para quem é de Salvador sabe, lá na Suburbana, né? Uma região um pouco mais afastada da cidade, mas eu morei lá dentro da Base Naval de Aratu por 4 meses, depois que eu voltei lá para o meu estado, Sergipe, onde eu pude, né, desempenhar meu papel lá de marinheiro, né? O equivalente a soldado do Exército, né? Então, eu tinha um sonho, eu queria ser oficial, então eu estava ali, naquele momento, aprendendo, realizando o meu sonho de ser militar e, assim, no futuro, o que eu queria realmente ser era oficial, né? E aí acabou que, por coisas e mais coisas da vida, a gente sabe que a vida é que leva a gente para o caminho. Lógico, a gente tem que buscar aquilo que a gente sonha, né? Mas, às vezes, tem acontecimentos na vida da gente que acabam trilhando a gente por outro caminho, mas dentro daquela perspectiva que é a nossa aptidão, aquilo que a gente gosta, né? E talvez não, eu tenho certeza que se eu tivesse lá como um militar da Marinha, eu não estava aqui, dando entrevista aqui agora, né? Então Deus sabe o que é que faz, né? E como é que você foi indo na direção da vida condominial, síndicos? Olha, enfim. As pessoas me perguntam, cara, como é que você é tão apaixonado por condomínio? De onde veio isso aí? Falo, gente, sabe que até eu ir morar no condomínio, eu nunca tinha morado em condomínio até meus 26 anos de idade. Eu sempre morei, até quando eu casei, né? Eu sempre morei na mesma casa, no mesmo bairro, no mesmo endereço. Nunca tinha pego caminhão de mudança, nunca tinha meu quarto, nunca tinha ido para outro lugar. Então foram 26 anos morando no mesmo endereço. Até que foi aí que a gente adquiriu um imóvel, né? Um imóvel na planta e tal. O imóvel ficou pronto, ficou alugado um período e depois que o namoro foi avançando, que veio gravidez e casamento marcado, chegou a hora de morar em condomínio, mas naquele momento que eu fui morar em condomínio, pessoal, você que está assistindo, é muito importante isso que eu vou falar, tá? Apesar de que não se tinha quase que informação, nunca tinha sido síndico, nunca tinha ido numa assembleia de condomínio, qual foi a minha postura? Cheguei lá na portaria do condomínio, olha, eu queria, veja bem, não estava morando lá ainda. Eu queria saber como é que está o condomínio, queria saber, não sabia, eu não entendia o termo ata, né? Eu queria ver se vocês têm algum documento, eu falava assim, você tem algum documento aí que eu queria ver, o que é que está acontecendo no condomínio, quais são as coisas que foram votadas, se tem alguma taxa extra. Antes de eu ir morar no condomínio, eu queria sentir o calor do condomínio. E isso é algo que toda pessoa que for comprar um empreendimento, tá? Isso eu estou falando empreendimento pronto, obviamente, porque o empreendimento que está na planta não tem um histórico, né? Mas ainda assim, você pode sim ainda já olhar o memorial descritivo, porque às vezes você pode ter a tal da pré-convenção, né, que é o que é registrado junto na. Então você já dá para ter uma ideia, porque às vezes você, eu quero ver se de repente eu começo a trabalhar dentro da minha unidade, lá dentro, você vai lá nesse documento e lá já fala, olha, não vai poder, a finalidade é essa, você já dá para ter uma ideia, né? Então é muito importante essa análise prévia antes de você ir morar no empreendimento, seja alugado ou até comprar. Então isso que eu fiz, então foi daí que começou a minha relação com o condomínio. Quando eu fui morar, eu percebi que eu estava já buscando informação. E aí... Do puro bom senso. Bom senso, sem nenhum interesse de ser síndico, longe disso. Só queria realmente entender como estava o condomínio, né? Porque já que eu nunca tinha morado em condomínio, então eu falei, olha, preciso entender, porque assim... Não é para você vir com seus hábitos, né, ali de residência, que não tinha as regras eram as nossas regras, quer dizer, da minha mãe, né? Porque enquanto eu moro com a minha mãe, né, por mais que eu seja maior de idade, mas eu estou ali no lar dela e a regra é dela. E a gente tem que respeitar isso com certeza, né? Agora, no condomínio tem a regra do condomínio, né, da porta para dentro, que é a nossa, e ainda assim precisamos não exagerar, porque se
a gente exagerar, mesmo que dentro da nossa casa, dá problema também para o coletivo, né, Lari? Você que é advogada. E assim, acho que tem um ponto importante que tem essa questão social de comportamento, mas é também um investimento. Então, é importante você saber o que é que você... Veja, o sonho da casa própria é algo que está, inclusive, no inconsciente, né, popular. Sim. E você pensar que, às vezes, você tem ali a dedicação de toda uma vida financeira, o investimento que você faz para você comprar a casa própria e você não se preocupar que aquele é o maior investimento da sua vida e você não ir lá procurar saber um pouco sobre aquele empreendimento, no mínimo, arriscado. Com né? certeza. Você não se preocupar com o resultado que vai ser gerado daquele investimento. Então, mas ainda assim me surpreende que uma grande parte dos condôminos age dessa forma, não apenas ao entrar, mas ao permanecer por anos, completamente alheio. Sim. Alheio. E eu digo isso porque assim, eu tenho alguns mentorandos que têm convenções. Teve uma que eu atendi outro dia, cara, a última atualização da convenção dela é de 1967. Então o próprio síndico não conhecia muito o regramento do que acontecia lá dentro, não estava acompanhando, aquilo não se atualizava. É como se estivesse no mundo de Nárnia. É impressionante isso, né? E é muito raro uma postura dessa, você chegando sem nenhuma experiência de vida em condomínio. Exato. Antes mesmo de botar o pé dentro, dizer, vem cá, me fala um pouco disso aí, como é que estão as coisas aí. Porque assim, você vê, não precisa dominar jargão, não precisa dominar... Exato, eu não sabia, eu quero uma ata. Eu falei assim, me dá o documento aí onde vocês... Gente, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu nunca tinha estudado administração de condomínio, direito... Eu falo de coração aberto, falei assim pro porteiro... Você tem aí algum documento que relate o que acontece? Resumindo, esse documento é a ata, pessoal, que a gente está acostumado aí a ouvir, né? É isso aí. Formalização do desejo das pessoas que, em última análise, são os efetivos donos daquele empreendimento ali, que são os condôminos. Sim. O conhecimento é algo que ele está à disposição daqueles que querem, né? Então, como você mencionou, aquilo era uma preocupação para você, né, de adaptação, até talvez por essa característica militar que você provavelmente ainda vivia naquela época. Até mais acentuada naquele período. Estava bem próximo, né, do período que eu tinha deixado de ser. Exatamente. Então, isso acontece assim, qual o regramento que eu vou ter que me submeter aqui? Talvez tenha sido inconscientemente um pouco dessa postura, que falta, às vezes, em outras... Que aí eu fui morar lá e essa postura de gostar das coisas corretas, tá? Começou a me incomodar, que eu comecei a ver as pessoas pintando porta de tudo que é cor. Comecei a ver o pessoal... retirando as soleiras e colocando soleira preta porque achava mais bonito, outros branco, outro de mármore decorado, enfim, começou a sair tudo do padrão, as pessoas começaram a não respeitar regras, a coisa ficou solta de fato. E aí eu já morando lá uns 4 meses, aí cheguei lá, era um síndico, daqui a 15 dias esse síndico entregou o cargo, entrou outro, ficou mais um mês, eu sei que no período de 4 meses eu fui, o quarto passaram 3. Então eu fui numa assembleia, que eu sempre ia na assembleia, gente, por que isso aqui não é de tal forma? Eu dava sugestões, né? Eu não sou aquele cara que vai para a assembleia, ser o xarope da assembleia, ficar só criticando, né? Acho que a gente tem que se a gente não está de acordo com algo, a gente fique à vontade, se manifeste, mas traga uma solução. Não adianta você ficar ali só levantando uma bandeira vermelha e contra, não. Tá ouvindo aí, galera? Pelo amor de Deus. Rapaz, nada... Olha, existem pessoas... que pensam objetivamente no seguinte, existe um problema, se tem um problema, ele tem solução, então vamos solucioná-lo. Tem aqueles que não fazem nada. Mas tem um bicho nessa fauna condominial, que é aquele cara que tem 3 problemas para cada solução. Pelo amor de Deus, não seja um cara desse. Por favor, não seja isso. Cara, no fim das contas, você que vai para uma assembleia, a famosa reunião de condomínio, é assembleia, tá? Quando você vai para a reunião de condomínio, você tem uma queixa para fazer, ela é legítima, mas tente, de alguma forma, pensar em uma sugestão de solução para contribuir, porque muitas vezes, e se você que está me ouvindo aqui, você é síndico morador, você sabe, essa não é a sua profissão, você não faz só isso na vida, toda ajuda é bem-vinda. E aí as pessoas que estão ali, parte do pressuposto que está todo mundo querendo o mesmo resultado, que é um condomínio melhor, né? Se você tiver uma sugestão, por favor, né, cara pálida, contribua e faça a sua sugestão, além de deixar a sua queixa. Pronto, falei. Isso aí, muito bom. Sim, e aí? Aí você começou, primeira experiência como síndico. Sim, então, como eu estava falando, 4 meses, 3 síndicos e assembleia para eleger o síndico.
Porém, eu não me candidatei. Eu fui lá para votar. Só que eu saí de lá eleito, que as pessoas, poxa, cara, a gente queria que fosse você, coloca teu nome aí à nossa disposição. Falei, olha, gente, é o seguinte, vou falar até aqui na minha câmera, ó. Vou falar até aqui na minha câmera. Eu falei, olha, gente, é o seguinte, vocês querem que eu seja síndico? Ok. Estão vendo aqui o regimento interno? Vou colocar aqui embaixo do meu braço, eu vou aplicar a risca. Quem estiver com soleira trocada, porta azul, vermelha, amarela, podem estar preparados que vou contratar um jurídico que vai nos orientar adequadamente e iremos notificar todo mundo que estiver com qualquer inconformidade que estiver aqui neste regimento. Tá tudo bem para vocês. Eu não vou fazer nada menos do que o que deve ser feito e do que quem vai me eleger espera que eu faça. Tá tudo bem para vocês? O pessoal... Sim, tá tudo bem. Sim. Quem faz isso é a minoria, então vamos jogar duro. Falei, então... Pergunta, tinha algum dono de porta colorida nessa reunião? Nossa, vários. Mas eles eram ok. Mas eles não eram a maioria, eles eram a minoria. Tinham vários, mas dentre quem estava presente, eles eram minoria dos presentes, né? Então, esses aí ficaram calados na hora, né? E receosos, provavelmente ficaram receosos. Já ficaram receosos, com certeza. E essa galera que se queixa, cara, eu tenho uma estratégia que é o seguinte, geralmente eu vou com ar na manga para essas assembleias, né? Eu procuro... fazer um passeio mental do que pode acontecer na Assembleia, julgando pelo que eu já conheço das pessoas, como é que elas agem, e eu tento neutralizar movimentos antagônicos. Sim. Então, quando vem um questionamento como esse, tipo, o cara trocou a porta, você está dizendo que, olha, está dizendo no regimento que não pode trocar a porta, significa que você vai ter que destrocar, vai ter um despejo, o cara vai gritar. Uhum. Qual é o meu contra-ataque? Eu já levo a ata original com a assinatura do CAPES, olha, essa regra foi votada aqui. Essa assinatura é sua? Então, eu tô fazendo cumprir a sua vontade. Exatamente. Acabou. Exatamente. A questão é, né, que muitas vezes eles trazem um histórico. Veja, eu assumi um condomínio com 5 anos de vida. E aí o que as pessoas diziam na hora que falavam assim, olha, tua porta está diferente. Não está lisa, está com vários desenhos, outra porta... Uma porta mais sofisticada, vamos falar assim, ainda de cor totalmente destoante. Ah, mas na época o síndico fulano de tal permitiu. Eu falei, bom, peraí. O síndico ele é o representante legal, mas não é ele que dita a regra do jogo. Quem dita a regra do jogo, primeiramente, né, é a convenção, depois o regimento e, em terceiro lugar, vocês que estão aqui na Assembleia. Eu não encontrei nenhum local que deu essa permissão de colocar a porta do jeito que quisesse, da cor que quisesse, até onde eu localizei em relação à regra, no condomínio a regra é essa. Você tem algum outro documento que comprou? Não tenho. Foi fulano que deixou. Falei, olha, então lamento, vou notificar e vou dar o prazo. Então, assim, eu lembro muito bem, foram mais de 80 notificações, são 176 unidades, entre soleira, porta, cores diferentes e outra coisa que tinha muito lá, viu, gente? Um apartamento vai de classe média baixa, tá? Ali apartamentos na faixa de 180 mil, térreo e mais 3, sem elevador. Então era uma galera que nunca morou em condomínio. Cara, o que tinha de roupa. Tem alguém aí que está assistindo aqui o podcast que vê roupa pendurada em janela, em área que não é em varanda. Gente do céu, era muito que tinha isso lá. Então, a maioria das notificações foram... Nesses 3 itens aí, foi a grande maioria das notificações. E aí, cara? Qual foi a reação? A reação, a maioria recebeu assim com... Nossa, a coisa mudou aqui agora, aquela coisa... Tiraram. Mas tinham, principalmente os inquilinos, tá? Os inquilinos dão bastante trabalho, viu, gente? E aí, vamos colocar aqui dessas 80, 90 notificações, em torno de 20% transformaram-se em multa, tá? E aí foi que começou-se a resolver. E teve caso até que precisou, gente que não estava ligando para a multa, que a multa era baixa, a regra da questão da aplicação da multa era algo irrisório, a pessoa que não queria tirar, e aí teve que ingressar com ação para poder o juiz determinar que se arrancasse isso, que isso, queira que não queira, gera um custo, pedreiro é outra pedra e tal. Uhum. Mas, enfim, quem fez deveria ter pensado que estava morando em condomínio, né? Então, infelizmente, não tem o que fazer. Mas o que eu penso é que, assim, você, com a ação dessa, você inicia, na verdade, um processo de mudança de cultura. Sim. Que a cultura que estava implementando, aqui pode tudo, é terra sem lei, eu faço o que eu quero, não vai dar nada mesmo. Aí vem a lei que estava guardada na gaveta e ela toma vida, que foi o que você fez. Sim.
Aí todo mundo olha, entende, racionalmente compreende, mas continua lá aquela sensação psicológica de dizer, não, tá, realmente eu me lembro disso, mas deixa quieto. E aí vem alguém e diz assim, olha, a realidade bateu na sua porta, está aqui a notificação, seu prazo é tal. Aí talvez alguns ainda fiquem, não, será? Vou pagar para ver. Vou pagar para ver. Aí vem a multa, ou vem a ação judicial. E aí, finalmente, você consegue, com alguns exemplos que acabam se tornando didáticos no condomínio, aquela conversa não era papo não, velho. Não era papo condominial. Não era papo. Era verdade mesmo. Aí as coisas começam a entrar nos trilhos. Sim. Quando você fala e quando as pessoas veem a consonância entre o discurso e a atitude, a coisa acontecendo. Sim. Aí você sabe que uma nova cultura acabou de entrar. E aí vem o diferencial, né? Porque qual a problemática hoje que a gente enfrenta? Que síndico não pode também ter medo de morador. Sim. É algo que eu vejo, às vezes, assim, dentro da própria assessoria jurídica. Olha, você está respaldado por um parecer, você está respaldado por uma decisão assemblear, você está respaldado por uma convenção, por um regimento interno, então não há o que temer. O grande problemática hoje que eu acho que o síndico morador enfrenta é o relacionamento. Ele tem receio de como aquele vizinho vai receber aquela notificação. Então, como qualquer atividade na nossa vida, a gente tem que saber dividir o que é uma atuação dentro de uma função, né, que ele está exercendo uma função legal, e a camaradagem dele, do vizinho, do bom relacionamento que ele tem. Se aquela outra pessoa não entende isso, não consegue separar isso, então, assim, a gente tem que começar a entender que você também tem que se desligar dessa opinião desse vizinho. Acho que é importante a gente também destacar essa parte, porque o síndico morador ele precisa amadurecer dentro dessa perspectiva. Ainda há um problema nesse. Você que está assistindo a gente aqui deve ter visto já essa televisão aqui mostrando o título dessa nossa conversa de hoje, que é as 4 estações do síndico, que a gente acabou não falando. E deve estar agora curioso, que diabo de 4 estações são essas? Que eu acho que é um bom momento para a gente chamar justamente um post que vai nos ajudar a conduzir o resto da conversa aqui. Tá? Se não está enxergando bem, eu vou ler para você. As 4 estações do síndico no exercício da sindicatura. Passa próximo aí, Christian, por favor. Isso foi um post que eu fiz lá no meu perfil, onde eu convido os síndicos a refletirem os estágios que eles se encontram. Né? E o primeiro, eu acho que o Daniel falou um pouco aqui, né? Desde que fui síndico pela primeira vez, notei que passei por alguns estágios diferentes. São estados mentais, percepções da sindicatura que vão mudando com o tempo. Veja se você se identifica com alguns deles. Passa primeiro aí, por favor. Primeira estação. Me ferrei. Meu Deus, porque eu aceitei. É um estado de choque que os paralisa. Mas logo vem que o bicho pode até ser feio, mas tem jeito e que encarar pode ser difícil, mas é necessário. Quem não desiste passa para a próxima estação. Não precisa passar não, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é nesse estado que você estava. Você enfrentou com mais coragem. 100% no que está escrito aqui, o que eu passei, tá? Então você foi muito feliz aí nas palavras, viu, Sérgio? Olha, era um momento bem colapso. Lá no condomínio estava uma guerra, as pessoas no condomínio totalmente sem comando, né? Sem rédea, então a gente teve que amansar ali o boi, teve que ter postura, assumir de fato. Mas olha, gente, estou falando ali do ano mais ou menos 2012, 2013. Gente, eu estou falando de um condomínio que... Qual que era o benefício de ser síndico? Eu pensei o seguinte, preciso só colocar ordem na casa. Porque eu não tinha como ter nenhum tipo de benefício. Um condomínio que não tinha naquele momento, tá? Não tinha nenhum pagamento de honorário para síndico. Síndico não recebe salário, tá? Honorário, um valor que é definido, tá bom? Então, não tinha honorário de meio salário, um salário, não tinha nada. Então, você nem isenção? Se tornava síndico apenas pela isenção da cota condominial, que, naquele momento, custava R$140. Nem valia a pena. Olha o tamanho da dor de cabeça, Sérgio e Lari. Meu Deus do céu. Então, o que aconteceu foi isso. Era o dinheiro certinho para comprar o remédio dor de cabeça. Eu fui sozinho para a Assembleia, aí cheguei em casa e dei a notícia. A notícia. E aí o questionamento foi esse aqui, da primeira frase. Você está
maluco, entregue seu cargo imediatamente. Ou... oh, meu Deus, eu vivi isso. Ou o relacionamento está em xeque. Meu Deus do céu. Então, cara, foi bem difícil, foi uma pressão e eu estava convicto realmente de entregar o cargo no outro dia, até que aí a importância de um bom advogado condominialista, uma boa administradora, uma boa assessoria administrativa. Eu gosto mais de chamar de assessoria administrativa do que administradora, tá? Porque o termo administrador passa a ideia, principalmente para a gente entende o que é uma coisa, o que é outra, mas para o condômino que não... Como eu era naquele momento que eu cheguei lá no condomínio, né, um condomínio que não entendia de gestão, de direito condominial, quando você fala que é administradora, eu costumo falar que a empresa toma a culpa no cartório. Ou seja, vamos dar um exemplo bem prático, tá? Aconteceu tal situação no condomínio que não é da alçada dessa empresa que faz assessoria administrativa, e chega na assembleia, as pessoas costumam dizer, mas essa administradora não está vendo nada que se... Mas a empresa não está dentro não é uma terceirizada, não é o colaborador dela, ela está em um escritório, fazendo aquelas atividades que ela se propôs a fazer. Tipo, ela não sabe do que está se passando, a culpa não é dela, mas as pessoas, por elas ter o termo de administradora, ela ganha a culpa de qualquer coisa que acontecer no condomínio. E isso não é bacana, né? Eu fiz um post exatamente sobre isso, né? Verdade chocante revelada. Sim. A administradora não administra. Exato. Concordo plenamente. E é isso. Não administra, ela assessora, ela tem, assessoria, eu gostei ela tem atividades administrativas que ela presta serviço ao condomínio, mas não é ela que administra. Perfeito. Tem alguns síndicos que ainda não sabem dessa informação, né, gente? É verdade. E eles ficam assim super... Ai, tem administradora? Ai... Pronto, pensei que eu ia ter que trabalhar. Ô, Tolinho, sabe de nada, inocente. Você tem que... O responsável civil criminal... vai ler um negócio chamado artigo 1348 do Código Civil, que a realidade se abaterá sobre você. É um choque de realidade. É um choque de realidade. Mas vamos lá. Então foi exatamente chegou em casa e tomou o contragolpe lá, né? O contragolpe foi a voadora, né? Mas aí... Mas você sentiu essa sensação do... você falou que no dia seguinte você teve essa sensação da assessoria, né? Das assessorias. Não, eu estava prestes a entregar. Foi quando eu conversei, olha, vou entregar. Calma, deixa a gente ajudar você. Olha, vamos tentar, porque assim, você foi aclamado, as pessoas... confiar em você, você não veio como candidato, mas na hora as pessoas queriam que fosse você na hora colocou o nome, na hora você ganhou. Pelo menos vamos honrar essas pessoas que confiarem em você. Vamos fazer o seguinte, o mandato tampão, né, neste empreendimento em específico, para quem não sabe, o mandato pode ser até 2 anos ininterruptos. Aí você tem que ver a convenção do condomínio. Aí tem cidades que a maioria dos condomínios é 1 ano, tem cidades que a maioria é 2, esse circula o Brasil todo, então isso varia muito, tá? Neste empreendimento em especial, 2 anos ininterrupto, que para mim é o cenário ideal, porque é uma guerra, né? Todo ano eleição é uma guerra, você mal começa, daqui a pouco já acabou o mandato, não é? Então, o ideal realmente era, na minha opinião, a regra geral deveria ser 2 anos para poder que a pessoa consiga fazer um trabalho aí um pouco mais de continuidade, né? Então, com o mandato tampão, meu primeiro mandato, eu fiquei 5 anos consecutivos como síndico, foram 3 mandatos, porém o primeiro mandato tampão ali de... uns 9 meses, 9 para 10 meses. Só para explicar para o pessoal que não tem conhecimento, justamente era tampão porque passou por um período, né, de vários síndicos fazendo renúncias e tal, e você veio para substituir esse mandato que estava incompleto. Isso, e gente, por mais que teve, por exemplo, né, era o mês de março, naquele momento era o mês de março, tá? Muita gente pensa, acabei de virar síndico, então tenho 2 anos como síndico. Não é assim que funciona. Lá na tua convenção vai estar dizendo qual que é o momento que é a tua eleição. Então, se estiver faltando 1 mês para o momento da eleição, vai ter que ter eleição. Os condomínios, se tiver 1 mês, tudo bem, que a lei até prevê que o subsíndico fique até 30 dias, tá? Mas vamos botar 60 dias para ficar o exemplo melhor, né? Se tiver faltando 60 dias, então vai ter que ter a eleição com 60 dias, e 60 dias após vai ter que ter outra eleição, porque o teu mandato tampão acabou, porque é obrigatório que naquele período tenha a sua Assembleia Geral Ordinária, que é a que trata desse assunto. Beleza, então ele chegou em casa, tomou a voadora, estava em choque ainda. Aí desfibrilou. Foi. A mulher arrepiou os cabelos. Arrepiou os cabelos. E aí vem o próximo post. Cristian, você pode passar para a gente? Vou ler aqui para vocês. A segunda estação é a seguinte. É quando ele se coloca em movimento. Alguns fazem isso de forma empírica, outros buscam capacitação, que eu recomendo.
e descobrem que nesse processo, além de melhorar a qualidade de vida das pessoas e valorizar patrimônios, aprendem muito, muito mesmo. Olha o case de Papo Condominial já chegando aqui na mesa, viu, gente? Olha, também me identifico 100% com isso aqui, porque eu não fiz de forma empírica, eu encarei, porém, assim, eu não quero entrar em nada para fazer mais ou menos feito. Não quero fazer mais do mesmo. Se eu entrar para fazer, se eu vier dar uma entrevista, eu me preparo, assistir seus vídeos, assistir alguns episódios, eu vim aqui, eu me preparei para estar aqui sentado e a gente conversar e fazer uma entrega de qualidade. Naquele momento, tá? Eu sou de Aracaju, Sergipe. Hoje moro em São Paulo e São José dos Campos e venho a Aracaju ocasionalmente, né? Algumas vezes. Todo mês praticamente eu venho a Aracaju a cada 45 dias, enfim. Quem mora em Aracaju, para vocês entenderem, tá? Você pegar o mapa e olhar, você vai ver. Você está exatamente no meio, geograficamente falando. Para um lado você vem para Salvador e para o outro para Maceió. E quem está em Aracaju circula muito nessas duas cidades. Primeiro porque são dois lugares maravilhosos, tem bastante condomínio. E aí, Salvador sempre foi uma cidade, né, que despontou mais com evento, por ser uma cidade maior, por ter mais condomínios, por ter mais iniciativas. Então, eu comecei a vir a Salvador para os eventos condominiais, né? Maceió, a mesma coisa. Maceió ainda tinha pouca coisa, mas ainda já estava começando a ter algumas coisas. E a Recife também, né? Que para quem está em Maceió, para ir para Recife também, já está, vamos falar assim, na metade do caminho. Então, comecei a ir a Recife e lembro-me como hoje. Primeiro evento que eu fui como Papo Condominial foi a Fé Síndico, lá do nosso querido Inaldo Dantas, né? Uma feira que já tem 10 anos de existência, o maior sucesso lá no Shopping Rio Mar, tá? Em Recife, tá? Então, eu me coloco aqui nessa situação porque quando eu virei síndico, eu pensei, não vou ficar aqui 100% dependendo da assessoria jurídica, não que eu não confiasse, mas eu queria poder tentar falar a mesma língua, queria ser um síndico melhor, queria poder falar com segurança para o condômino que me confiou. Então comecei a ir nos eventos, a procurar os portais de conteúdo, que só tinha um na época, né, que era o Síndico Net, com certeza a maior fonte de conteúdo que sempre existiu aí para nós, né? Então consumia essas fontes de conteúdo e sentia a falta dos movimentos digitais. Foi aí que a gente começou, né, com o advento do professor Sérgio Craveiro, que outro dia entrevistei lá no nosso podcast também, no Papo Condominial Cast, viu, gente? Ele, naquele momento, estava viajando o Brasil inteiro, fazendo o curso dele, né, de sindicatura profissional, enfim. E quando ele foi a Aracaju, foi onde eu também me capacitei, conheci, e aí veio mais alguns momentos que eu vou falar um pouco mais para frente, como que vieram a questão digital nossa, do Papo Condominial, dos grupos, alguns exemplos do WhatsApp legais que eu tenho também. Mas isso aqui eu fiz bastante, tá? Show. Network para cidades, para eventos, isso assim, me ajudou muito. Recomendo que vocês façam. Porque essa questão da capacitação, é assim, a minha primeira experiência como síndico, eu já era administrador, já tinha MBA em finanças, tinha umas ferramentas instaladas. Isso ajuda assim, muito. Que ajuda pra caramba. Muito mesmo. Mas isso não te torna um síndico totalmente pronto, entendeu? Porque tem peculiaridade do mundo condominial que só se atuando como síndico só mesmo. tem ali. Ou você indo aprender num curso formal, alguma coisa assim, buscar esse conhecimento. Mas eu atendo muita gente mesmo, muitos síndicos, moradores, que não têm essa formação, que não tem essa experiência, né, de administração, finanças, contabilidade, direito, não tem nada, chega só com boa vontade. E assim, boa vontade se traduz no mundo real em atitude, que você vai tentar fazer. E é difícil dizer o que é pior, se é atitude sem nenhum preparo ou muito preparo que não leva a atitude nenhum dos dois dá bom resultado, entendeu? Então assim, se você está afim de fazer, você está realmente querendo deixar um legado, melhorar a qualidade do patrimônio, da qualidade de vida da sua família, as pessoas que todas moram em condomínio, a minha recomendação é enfática. Busque não apenas a capacitação, mas busque fazer parte de um grupo de síndicos, de pessoas que estão passando pelas mesmas dores. Busque assistir programas como esse aqui, vá atrás. A gente está na era do YouTube, gente, pelo amor de Deus. Não tem mais aquela desculpa de, não sei, ninguém me contou, não sabia, não tenho dinheiro para comprar o curso. Não tem isso. Vai atrás das histórias de fracasso das pessoas, da história de sucesso, para que você possa pegar essa experiência e replicar com sucesso aí no seu condomínio. Bora para o próximo? Vamos. 1, 2, 3 e... Já. Terceira estação, quando a lagarta decide virar borboleta.
O síndico que tem capacitação ou que foi buscá-la, finalmente enxerga que ele pode fazer muito mais do que apenas manter tudo funcionando direitinho. Aquela coisa meio, desculpe gente, aquela coisa meio medíocre. Não, tá bonzinho assim, tá? Não consegue pensar numa coisa assim, olha, claro que esse condomínio aqui, ele tem a característica XYZ, ele não vai virar um condomínio clube de luxo simplesmente porque eu quero. Mas ele pode ser levado à melhor condição que lhe permite, pelos equipamentos que ele tem, pela cara que tem. Será que é o caso de você pegar e comprar essa briga, levar ele para esse limite, né? A valorização do imóvel também, né? Exatamente. Às vezes você deixar ali pintadinho, trocar o revestimento, né? Cuidar do jardim. Deixar uma marca. Eu falo que não é porque você é um síndico orgânico ou morador que você não deve se especializar. Boa. Eu falo que você tem que ter uma postura profissional. Por mais que você é aquele... Nada contra, tá? Nada contra o aposentado. Porque eu não gosto de usar o termo aposentado. Eu uso o termo seguinte: as pessoas que têm mais tempo. Por quê? Tem os policiais civis que têm umas escalas generosas. Tem a galera da área de saúde aí que trabalha no SAMU, em hospitais, que tem escala generosa. Então essas pessoas têm tempo disponível. E não necessariamente é uma pessoa que já se aposentou. Conheço pessoas aí de 25, 26, 28 anos, 35. São pessoas que se tornaram síndicos também para ter mais uma ocupação e que canais como esse, como o Papo Condominial e diversos outros legais que temos aí no mercado, despertam ao ver um vídeo, uma fala, um corte. Poxa, que legal, deu um estralo aqui. Deixa eu entender aqui o que é que o de repente, né? De repente síndico tem aqui, né? Para mim, deixa eu tentar entender isso aqui, porque o legal é que hoje, com essa demanda de conteúdos que a gente entrega no mercado, a gente não tinha essas informações. A gente entrava para ver o que é que dava, né? E depois é que a gente decidia se ia continuar ou não. Não, hoje é diferente. Hoje eu chego nos eventos para dar palestra, Lari, e eu não subo no palco sem saber quem é que está me assistindo. É uma coisa que eu gosto. Eu quero saber quem que está ali sentado. Para quem você vai Lógico falar. Que eu não vou perguntar um a um o que é que faz. Mas eu falo, gente, quem aqui é síndico, quem é subsíndico, levante a mão. Quem é conselheiro. E aí, pasme, o que é que está acontecendo? Isso eu estou percebendo nos eventos, tá? Quem aqui é um condômino. Não é nem conselheiro, nem... Já tem gente... Eu sou um condômino que eu estou interessado de virar um conselheiro. As pessoas já estão começando a consumir nosso conteúdo. E já estão começando... vou lá nesse evento de condomínio para eu tentar entender aí o mundo dessa tribo aí, dessa galera aí que administra condomínio. Se eu achar que isso é legal, se eu chegar lá me sentir bem recebido, se eu achar que as soluções das empresas que estão lá expondo são interessantes, eu vou entrar nisso aqui. Nesse ponto aí eu acho interessante porque... as consultas que a gente tem, por exemplo, no escritório, tem uma fatia bem grande de pessoas que são moradoras e querem tirar dúvidas se o que o síndico está fazendo é ou não lícito. Ela não quer exatamente um parecer. Ela quer conversar assim, pode na Assembleia fazer tal coisa? Pode o síndico dizer que as contas só vão ser apreciadas num determinado momento? Como é que funciona? Se eu não estiver concordando com aquelas contas, quando é que eu posso falar? Sim. Então, veja, é um novo mercado também, um mercado voltado para os moradores, porque eles querem, na verdade, entender se o parecer do advogado está correto, se a postura do administrador está correta, se aquele síndico realmente está agindo com transparência, com publicidade, de uma forma escorreita. Então, de fato, assim, você mencionando... Gente, a bola da vez é o condômino. E os grandes portais já perceberam isso, os produtores de conteúdo já perceberam isso. Porque se a gente produzir conteúdos para o condômino, o nosso mix de público vai fazer isso. Porque hoje, você pode pegar um prédio maior que ele for. A quantas pessoas se restringe um conteúdo de administração condominial, vamos colocar assim. Eu acho que não dá para passar de uma mão. Vamos botar que sejam 3 conselheiros, síndico, subsíndico, 5 pessoas. Isso. Mas eu tenho empreendimentos aí, que nem o Le Parque aqui. Quantas pessoas moram ali? Nossa. Milhares de pessoas moram ali. Que tal se o conteúdo fosse para aquelas milhares de pessoas? Para educar aquelas pessoas, explicar como se entra no condomínio, o que é que pode, o que é que não pode. Né? Então, a bola da vez são os condôminos, sem dúvida. Porque o condômino de hoje é o conselheiro, é o subsíndico, é o síndico de amanhã, sem dúvidas.
É exatamente o que eu vejo, pelo menos no contato que eu recebo lá nas minhas redes sociais, as pessoas demandando isso. Algumas, inclusive, já compraram os meus cursos para aprender e, com esse aprendizado, ajudar o síndico. Sim. Alguns até profissionais. Eu tenho um síndico profissional aqui, mas eu sinto que ele está precisando de minha ajuda, eu vou fazer o curso. E alguns simplesmente para ir na Assembleia e entender o que está acontecendo e poder se posicionar com firmeza. Sim. Isso pode sim, isso não pode, um artigo não sei o quê. Eles já estão atrás desse conhecimento, porque muita gente está caindo na ficha do seguinte: isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Essas áreas como assim, tem um pedaço meu aí, que tem até nome, gente, chama fração ideal, tá? É seu. E você precisa ajudar a cuidar e com isso até chamar assim de influenciar outras pessoas a terem uma postura igual. De serem um pouco mais ativas na defesa do patrimônio, da qualidade de vida, questões ligadas à segurança, acesso e tudo mais. E com isso elas estão buscando mais conhecimento para poder ter firmeza de cobrar Sem mesmo. Sem dúvidas, porque o que acontece, gente, infelizmente, Larissa, você sabe, você está aí no mercado, o Sérgio sabe, infelizmente não deveria acontecer, mas acontece, a gente vê muitos absurdos nas assembleias, coisas que não deveriam ser feitas. Eu gosto de prática, cara. Prática. Vou dizer coisas que eu já vi que eu falei, nossa, que absurdo, isso não pode, tá? Conselheiro fazer coisas que não deveria, entendeu? Vamos colocar assim, procurações indevidas. Tem muita coisa que está claro no regimento, mas parece que é um acordão que se faz lá com quem está executando a Assembleia na hora, com quem virou presidente, com a empresa, que quer que o síndico seja reeleito, porque, olha, tem uma coisa que eu torço que acabe nesse mercado, é a história do meu time. Tipo, se tem uma historinha que eu não acho nada legal, você tem um condomínio aqui assessorado pela Larissa, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá com a Lobão, e aí daqui a pouco o condomínio muda de síndico por qualquer que seja o motivo, não estou nem trazendo pelo lado de qualquer situação adversa ou ruim. E sem mais, sem menos, Lobão, está aqui tua rescisão. Ah, mas por quê? Não, é porque eu tenho meu time, eu trabalho com isso. Não é nenhuma deficiência do Lobão. Você não fez nada errado. Maravilhoso, tal. Mas eu não trabalho com o Lobão. O escritório que eu trabalho é esse. Olha que absurdo isso. Não é um absurdo? Essas coisas eu não entendo, cara. Porque eu venho no mercado corporativo, o que manda é resultado. Perfeito. É resultado. Perfeito. Tem resultado, é você que fica. Não tem resultado, você vaza. E é assim que funciona, mas infelizmente ainda tem as velhas panelinhas e tal. Enfim, é o que a gente sempre fala sobre síndico, é um cargo político. Sim. Mais do que se imagina. É extremamente político. De fato, essa parte, isso também acontece não somente com a assessoria jurídica, como a administradora também, sim, né? Sim, de que você tem que trabalhar com a administradora X, porque a administradora X e o escritório de advocacia que, na verdade, indicam, né, um entre si e o outro e tal, e realmente formam uma panela. E eu acho que o que precisa mudar é a maturidade, tanto das assessorias jurídicas, quanto das administradoras, quanto dos síndicos, né? A gente não pode culpar só o síndico nesse ponto, não. Eu acho que está todo mundo envolto dentro. Inclusive, às vezes, são os próprios profissionais que exigem que o síndico tenha uma atitude como essa. Então, é isso que eu acho que a gente tem que amadurecer também. Perfeito. Acho que a gente pode ir para o próximo, hein? Vamos lá? Quarta estação. É quando surge dentro dele, o síndico, né? O impulso de compartilhar esse aprendizado para multiplicar esse efeito virtuoso para dezenas, talvez milhares ou milhões de pessoas. Quando se dá conta que esse conhecimento e experiência podem contribuir para a melhoria de vida de muita gente. E é o que eu vejo em você, irmão. Perfeito. Então, isso aí vai ser uma menor parcela que chega nessa quarta estação. Isso. Né, uma parcela da fatia da pizza bem menor, né? Mas quem está fazendo, quem se propõe a fazer com qualidade, com certeza tem muito resultado. E assim, lá atrás, quando tudo era mato, né? Eu gosto de usar essa expressão, quando tudo era mato, prometo que eu fui de Maria, né? E aquela coisa, o militar braçal e tudo mais, né? Quando tudo era mato, quando praticamente não se tinha nenhum movimento digital, a gente olhou lá para o WhatsApp. O WhatsApp chegou no Brasil ali em 2013, 2012, bem no momento que eu comecei a virar síndico, acho que um pouco depois até. E aí foi quando, na época, Sérgio Craveiro esteve lá em Aracaju, mais uma vez falando do Sérgio. Ó, Sérgio, falando bem, né, Sérgio? Aí a galera seu xará. Aí, o grande xará, brother também, aprendi muito com ele. Abraço aí pra Sérgio. É isso aí. Abração, querido. E aí o que aconteceu? A gente criou o primeiro grupo de síndicos do estado de Sergipe. Que a ideia era que fosse o grupo da turma, né? Turma formada lá pelo Sérgio, mas aí eu falei assim, eu fui o primeiro a falar assim, gente, olha,
por que a gente não cria um grupo aberto, síndicos de Sergipe, do que o grupo da turma Craveiro do mês de tal, do ano tal? Porque vai que daqui a 2 anos ninguém é mais síndico, acabou o grupo. O grupo vai morrer, né? Então a turma, legal, faz sentido. Então nasceu ali o síndico de Sergipe quando o WhatsApp só suportava 50 membros. Meu Deus. 50 membros. Ele acabou, teve a última atualização agora, 3 semanas, não, 1024, tá? Já foi para 1000, né? Tá em 1024 agora e criou a questão das comunidades, tem umas atualizações. Então, quando eu comecei os movimentos digitais, o WhatsApp estava começando. Era uma plataforma nova, era uma ferramenta que ainda pouca gente usava, então a gente estimulava que as pessoas instalassem. Então, comecei ali, nesse momento. Então, em 2 anos, o que foi que aconteceu? Em 2 anos, ele passou de 50 para 100. Quando ele teve essa primeira expansão, no primeiro momento o grupo era só síndico, não tinha um prestador de serviço, não tinha ninguém que não só fosse raça pura. Só raça pura, exatamente. Era os Cullings, não era lá no filme dos vampiros, era os Cullings. Era os Cullings. Então era a raça pura, né? Então o que aconteceu? Quando teve a primeira expansão, aí foi que a gente optou. Tá faltando um advogado nesse grupo, porque fica com muito achismo, tá faltando um engenheiro, tá faltando alguém que entenda de segurança do trabalho. Então, trouxemos alguns profissionais chaves e eu falei para eles, olha, Sérgio, você é um ótimo advogado, advoga para vários condomínios. Meu amigo, é o seguinte, se você puder, a gente criamos aqui um grupo, você pode vir nesse grupo, dar um suporte, eu não estou te pedindo para... Eu sei que você tem suas atribuições, não precisa você ficar olhando isso aqui em tempo real. Uma vez no dia, que na hora que você puder, ou na hora que você descansar do almoço, ou quando você acordar, ou quando for dormir, dá uma passada no grupo. Se tiver qualquer... Joga uma novidade lá. Joga uma novidade. Se alguém perguntou alguma situação jurídica, você vai lá e responde. O grupo está ciente que ninguém vai cobrar a tu que seja em tempo real, tá? Na hora que você puder, doa um pouquinho do teu tempo aqui. Pode ser? Pode. Ok. Resultado. Cara, em 2 anos, esse grupo foi crescendo, esses profissionais gostaram, tá? Hoje não é nenhuma novidade isso, mas naquele momento era uma grande novidade, né? Então, assim... Os próprios profissionais que estavam ali ajudando passaram a reforçar os seus nomes. Com isso, passaram a... Se eu estou no grupo dando suporte, Larissa está lá no meu grupo dando suporte, eu sou um síndico, na hora que eu precisar de orientação jurídica, contratar, fazer uma assembleia, ou mudar porque não está legal a assessoria que atende várias áreas, não é só condomínio, eu lembrei de lá, essa moça está aqui no meu grupo o tempo todo ajudando, por que eu não vou dar uma oportunidade para ela? É relacionamento, né? Eu falo que não se faz negócio, tá? Como se fosse... Quem é aqui que lembra? O Sérgio vai lembrar, a Lari vai lembrar que a gente não é mais tão jovem assim. Da propaganda do compre batom que seu filho merece batom. Ninguém faz negócio mais desse jeito. Gente, não se compra mais batom porque digo compre batom seu filho. Não. Hoje a gente precisa se relacionar, a gente precisa se conectar, a gente precisa... Relação é a palavra-chave, tá? Se relacionar com as pessoas, né? Ter uma conexão. A oferta ela vem bem depois, tá? Então, isso deu certo. Os próprios profissionais... Inconscientemente, né? Fizeram uma coisa que talvez não fosse cresceu, nem previsível. E olha o desafio, como nasceu o Papo Condominial. O Papo Condominial nasceu justamente porque... Aí vem outra coisa que eu combato. Eu sou ex-militar e se tem uma coisa que eu não gosto, tem gente que fala uma coisa e pratica outra. O que é que eu estou querendo dizer? Eu tenho que ser transparente. Aí você pergunta pro cara, irmão, como é que está a questão da tua gestão? Você disponibilizou os livros, está digital? Quem te pede tem acesso na hora? Mas não é bem assim, porque o livro está físico só... Ou seja, se a pessoa fala uma coisa e pratica a outra, alguma coisa tem de errado, né? Eu acho que é aquela coisa do quem não deve não teme, né? Então a gente tem que praticar o que a gente faz. O que a gente fala, a gente tem que executar, né? Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Você que está assistindo aqui o nosso podcast. Que os fornecedores que estavam lá no grupo, essas pessoas, né? Vira e mexe, eles ligavam para mim, cara, olha, tá legal, fechei tal serviço, tô te mandando. Eu falei, não quero nada. Eu tenho uma proposta aqui pro teu condomínio, tem tantos % para você. Eu falei, olha, se você tem tantos % para mim, faça o seguinte, atualiza a tua proposta com esses tantos % a menos, que senão você já está fora da minha concorrência. Tá tudo bem para você? Se quiser continuar sendo meu amigo, não me venha com essa história de tantos % de percentual, porque assim, eu entendo que eu não sou merecedor disso aqui. Se tiver que ter algum benefício, tem que ser toda a comunidade, não eu. Eu sou o responsável, eu sou representante dele, mas a empresa não é minha e o condomínio não é só meu. Então, eu combato isso veementemente, né? Então, por eu ter essa postura, eu fui chamado, chegando agora, como que nasceu mesmo o Papo Condominial? O porquê do Papo Condominial? Eu fui chamado para uma reunião, uma sala fechada,
numa mesa redonda. Cheguei lá, estavam 5 profissionais desse meu grupo, me chamaram para uma reunião, falaram assim, olha, Daniel, aqui é fulano, cara, a gente quer uma reunião contigo, tem disponibilidade quarta-feira, 15 horas, por exemplo. Eu falei, tenho, tá? Qual é o tema da reunião? Quando você chega lá, você vai ficar sabendo. Eu falei, cara, uma reunião. Que negócio esquisito. Não me fala qual é o tema, não me dá a oportunidade de me preparar, mas tá bom, chego lá na reunião, todos eles, papel, caneta, relatório, planilha. Daniel, te chamamos aqui para te agradecer imensamente, cara, por tudo que você vem fazendo por nós aqui nesses 2 últimos anos. E eu, pessoalmente, preparei aqui esse relatório, ó, um relatório com números. Quantos colaboradores eu tinha, quanto eu tenho hoje, quanto eu faturava, quanto eu faturo, como você mudou os nossos negócios aqui. Então a gente chamou para te dizer que você tem um negócio na mão e você não sabe. Este grupo ajuda muito a gente. Então, só que você é certinho demais. A gente veio aqui para te dizer, ou você cria uma maneira que você julgue que seja ético, moral e legal, ou seja, você cria agora uma maneira da gente conseguir fazer um pagamento por uma prestação de serviço para fazer uma propaganda nossa. Olha como nasceu o Papo Condominial, olha o porquê. E aí eles me falaram, quanto tempo você precisa para entregar isso aqui para a gente? Assim, trazer a ideia, de que forma você vai fazer isso? Estruturar, enfim. Pedi 30 dias, porque eu fui pego de surpresa, né? Então, fui para casa com aquela coisa, tudo, e aí... Bom, aí comecei a pesquisar do mercado, foi que aí eu vi ferramentas, né, que são maravilhosas no mercado. Eu falei, bom, que tal se eu regionalizasse essas ferramentas com a minha cara? E foi aí que nasceu o Papo Condominial. Uma ferramenta que inicialmente era para ser só para Aracaju e ganhou o Brasil inteiro, porém, sempre mantendo a característica regional, né? Então, eu criei o quê? Eu falei, olha, a gente desenvolvi aqui um portal. Através desse portal, eu vou poder fazer propaganda da empresa de vocês nesse local, nesse, naquele. Nós vamos ter um guia de fornecedores onde os síndicos vão fazer suas próprias cotações. E se você pagar um pacote X, vai ter tal benefício a mais. Então, eu criei situações que eu consegui monetizar aquela geração de conteúdo para que eu favorecesse a eles mesmos. E eles ali, na hora, assim... Eu fui para essa reunião 30 dias após com um único investimento que eu fiz. Foi R$30 do registro do domínio, para se os caras achassem o nome mais interessante e registrassem primeiro que eu. Falei, bom, pelo menos o nome eu vou garantir, né? Se eles não gostarem, não aprovar o projeto, tá tudo bem, não vou morrer por causa de R$30, né? Então eu fui nessa reunião, aprovei o projeto, fiz... Naquela época, gente, estou falando de 10 anos atrás, eu vendi R$8 mil em anúncio de algo que não existia. Não existia portal... Não existia, o Papo Condominial não tinha sequer logomarca, era um nome criado, uma ideia de ser um projeto, um portal. Esse começou só o portal, mais nada, e sim, o grupo de síndicos aí que a gente passou a admitir somente quem fosse parceiro da plataforma do Papo Condominial, e é uma regra que a gente carrega até hoje, entendeu? Então, o porquê do Papo Condominial foi esse, da gente ter tido sempre essa postura ética e profissional e legal, e aí os profissionais demandaram, né, uma necessidade de que eles pudessem ter outras maneiras de divulgar a marca deles e associar a um conteúdo, eles podendo ser colunistas, participando de eventos. E o movimento que começou digital de um grupo do WhatsApp virou hoje aí o maior portal de conteúdo regionalizado do país, tá, gente? A palavra mágica é essa, regionalizado, porque hoje nós temos 34 pontos do Papo Condominial pelo Brasil, tá? Então tem 34 nomes de cidades, ponto Papo Condominial, são 34 sites, tá? Com a cara do Papo Condominial e cada um com a sua regionalização ali daquela localidade específica. Então a gente criou esse movimento, tá? Que só cresce aí. O Instagram, a gente pensou em Instagram quando o Instagram chegou também no Brasil. A gente foi para os Estados Unidos, fez imersão em agência lá e os americanos falavam, cara, vai para o Instagram que ninguém foi ainda. O povo está com a mentalidade ainda lá no Facebook. Hoje, praticamente quase ninguém usa Facebook, né? Hoje a rede realmente é o Instagram e o LinkedIn, né? Mas, cara, o Instagram quase era a rede só para ver imagem, aquela coisa como fosse o Pinterest hoje, né? Isso. Então, a gente focou no Instagram quando ninguém estava... Mesma coisa as lives. Nas lives a gente começou a fazer live quando ninguém fazia. Eu mesmo nunca tinha feito. Ou vocês acham que eu já nasci falando... Militar fazendo live. Não, esquece, né? Pois é. Então, exatamente isso. É que vocês viram aí o seguinte, o exemplo acabado da quarta estação. Exatamente. Que é de você pegar o conhecimento que você tem. Eu vou sublinhar o conhecimento que você... Você vê ele falando aí que ele abriu um portal, estava cheio de dúvida, não sabia bem. Eu acho que ficou claro que na época que ele começou esse tipo de empreendimento, ele não era o maior expert em condomínios do Brasil. Exato. O que eu quero dizer é o seguinte... O estágio de conhecimento que você se encontra agora, seja ele qual for,
muito maior do que a maioria das pessoas. Tem muita gente, eu fiz até um post hoje sobre isso. Muita gente hoje acordou sonhando em ter metade do conhecimento que você já tem. Perfeito. Então, se você se colocar em movimento, justamente para compartilhar, ajudar as pessoas, tiver um propósito de fazer esse compartilhamento de informações que vão ajudar as pessoas, isso pode não apenas despertar em você algo que pode se tornar uma profissão, como síndico, ou virar um negócio. Não necessariamente fazendo portal, fazendo podcast, mas de outras formas, existem inúmeras. Ainda mais com a internet hoje, você faz miséria, você faz um bocado de coisa. Então, aí, ó. Se você acha que sabe pouco, saiba. Hoje alguém acordou sonhando em saber metade do que você já sabe. Essa que é a grande verdade. Reflita aí. E a sua dor é uma dor de outro colega que está aí te assistindo, né, gente? Uhum. E aproveitar que a gente está falando de patrocínio para falar da Usicar, para você apontar o seu QR Code aí na nossa tela e saber um pouquinho mais sobre a Usicar, que é uma ideia bem legal de compartilhamento. Solução maravilhosa, parceiro do Papo Condominial também. Estaremos juntos lá no Papo Condominial ao vivo. Edição São Paulo, dia 4 de março. 4 de março, não sei se vai ser antes ou depois. A data aqui. Esse programa aqui vai ser depois. Tá bom. Depois. Então, dia 4 de março, tá? Foi um sucesso o evento. Tá vendo que legal? A gente adapta a fala, né, gente? Foi um sucesso o evento. Você que perdeu, tá lá no canal do YouTube, já com o evento sim transmitido aí ao vivo pro Brasil todo. Vá lá no YouTube do Papo Condominial e veja o que você perdeu. E use cá lá no nosso evento também. Solução maravilhosa, viu, gente? Você, imagine locar o carro aí por hora, né? Porque por diária isso já é convencional, mas imagine uma empresa colocar um carro dentro do teu condomínio. Exclusivamente para os seus condôminos, gente. Cara, por que ninguém pensou nisso antes, né? Pois é. E a gente estava no evento da Porta, né? E o Odilei falou justamente disso, da tendência que é daqui a 10, 15 anos, as garagens aí ociosas, né? Porque as pessoas, há uma tendência de pelo menos diminuírem o número de carros por unidade, e você vai ter uma opção aí também de locação, né? Verdade. Perfeito. Vamos lá? Chegou a hora de fritar o sujeito, né? Vamos lá. Cara, é o seguinte, tem uma coisa que a gente não te contou quando você veio pra cá. Opa, mas agora é tarde demais. Agora não tem mais jeito. Já sentou aí, tá no fogo agora. Pois é, que é o nosso quadro Cadeira Elétrica. A gente sempre encerra o De Repente Cineflix com o Cadeira Elétrica. Cadeira Elétrica é um ping-pong de perguntas que a gente vai te fazer. Você tem no máximo 10 segundos para responder. Uhum. Ok? Inclusive pode mentir se você quiser. E se der branco, só... Tá tudo certo. Também tá tudo certo. Quem começa? Vou começar. Caso não haja aprovação de 2/3 da Assembleia, a síndica que faz cirurgia plástica pode ser multada por alteração da fachada? É até difícil de responder, né, gente? Muito inteligentes as perguntas e as comparações muito legais. Caso não haja os 2/3, claro que não pode. Não pode. Qual a ferramenta que você mais usa para fazer previsão orçamentária profissional? Excel, bola de cristal, tarô ou búzios? Tem que ser o Excel, né, gente? Dentro dessas opções, né? Dentro dessas o Excel. Dizem que trabalhar com condomínios tem 2 efeitos nocivos para a saúde. O primeiro afeta a memória, o outro eu esqueci. Comente. Super divertido, viu? Olha, eu assisti essa parte lá do episódio também. Totalmente Mas incrível, as perguntas nunca são iguais. Não, muito legal. Muito legal. O que diz a NBR 69 sobre ruídos sexuais muito altos incomodando senhoras viúvas? Será que a galera responde mesmo, gente? Porque... Se vira aí, meu irmão, agora é contigo. Você tá ensaboando, viu? Tô mesmo, tô escorregando, hein, gente? Na sua opinião, é melhor ter condomínios compliance ou simpliance? Compliance, com certeza. Você pulou, viu? Tá. ESG. Sim. Segura essa agora, hein? Opa! Chegou um momento de constrangimento. ESG significa Environmental, Social and Governance. Pronuncie com perfeição. Environment, Social e Governance. Ficou gravado, hein? Governance. Pega do E. A sustentabilidade, viu, gente? Pronto, outras palavras. A melhor forma de reduzir a inadimplência é mandar 2 jagunços na casa do sujeito para conversar com o cabra? Comente. Boa opção, hein? Boa opção. E no Nordeste, então, hein? Como uma pessoa com dificuldade de locomoção faz para se aproximar quando a portaria é remota?
A portaria, só o porteiro que não é físico, mas ela tem diversas situações que ela pode adentrar ao condomínio. Os condomínios, eles, em sua maioria, estão plenamente adaptados conforme a legislação determina. Mas você está respondendo sério, cara, que eu falei que a portaria é remota. Pô. Qual o status da Assembleia Permanente que começou em 1942? Ué, não é permanente? É, porque realmente tem umas assembleias permanentes de 1900 sim. E bolinha, viu? Que o pessoal fica vivendo a mesma matéria ali, ó, e não resolve nada, né? É verdade, é verdade. Daniel, super prazer conversar contigo. Esse é o momento que a gente vai passar a bola para você fazer suas considerações finais, dizer como é que as pessoas chegam até você, seus contatos, falar do seu empresa, enfim. A palavra é sua. Gente, primeiro eu quero começar agradecendo ao convite, a Lari e a você, Sérgio. Você é uma simpatia em pessoa, tá? Eu me identifico muito com a forma que você se comunica, tá? Muito obrigado. Você é extremamente inteligente, tá? Eu costumo dizer uma frase que eu uso. Nós temos essa pegada um pouco mais brincalhona, mas a gente tá tratando de assunto sério de maneira inteligente, porque assim, se você não traz um pouco dessa pegada, e a gente vê como algumas pessoas se comunicam no mercado, fica muito robótico, fica chato, Sisudo, né? O assunto ele já é muito sério, né? A problemática de condomínio ela é constante. Então, se você tiver é aquela história do professor que você teve lá na escola, que era uma matéria extremamente difícil, química, física. Eu nunca fui dessas áreas, eu fui mais de humanas, né? Eu sempre gostei mais de humanas. Então, se não fosse um professor de química e física bom, tivesse uma didática boa, que fosse aquele cara brincalhão, cara, era muito mais difícil. Então, eu trago isso para dentro do que a gente faz. A gente tem que trazer um pouco da nossa essência, né? Trazer o nordestino, ele, como se diz no popular, ele é bem desenrolado, ele faz amizade fácil, ele se comunica, né? Então, eu digo isso. Continue com essa postura, essa pegada é muito leve, é gostoso de ouvir, os comentários são os melhores possíveis. E outra coisa, a postura também que eu vejo, tá? Lá no seu perfil, em relação... a gente sabe, tem uns haters, tem as pessoas que não vão concordar com o que a gente está falando, sabe? E eu admiro muito também como você se comporta lá. Tem muito gente que chega e fala, olha, eu não concordo com isso aqui. Eu já vi postagem sua de portaria remota que a pessoa foi lá e falou, olha, não é 1000 maravilhas não, isso e aquilo. Você viu aquela postagem e você foi extremamente educado, foi lá e respondeu e tal, sabe? Deu atenção e tá tudo certo, e a gente tem que respeitar o ponto de vista de cada um. Então que você continue com essa postura, tá? Que você continue aí desenvolvendo. Você vê, é 1 ano, mas parece que já é muito mais tempo, né? Tamanho assim, a adesão, o mercado adorou a forma que você se comunica. E também deixar um abraço especial para todo o time da Sindiflix, todo o time da Lobão, né, que também está fazendo um trabalho aí maravilhoso. Estiveram também lá em São Paulo, no nosso estúdio lá na Barra Funda, né? Então, a gente também pôde fazer uns cortes aí que está fazendo bastante sucesso, o pessoal está comentando bastante, tá? Então, o que eu queria dizer é isso, gente. Vamos estar voltando também com as nossas lives, que na pandemia a gente fez aí mais de 200 lives. Teve semana que a gente fez de domingo a domingo, tá? Então assim, a gente tem bastante conteúdo entregue aí no mercado, e aí a questão do podcast é algo que a gente ama fazer também, tá? A gente começou a fazer em 2018, quando tudo era mato também, né? Quando não tinha nenhum podcast no mercado condominial, quem é empreendedor, pelo menos eu acredito que 90% das pessoas gostam de Flávio Augusto da Silva, né? Sim. Geração de valor. Nossa. Então, ouvindo o GVcast, eu falei, cara, que legal esse podcast. Eu quero ter um podcast como esse no segmento condominial. E foi ali que nasceu o Papo Condominial Cast, nas temporadas 18 e 19. Então, de 20 e 21, nós focamos muito nas lives. E aí, 22 vezes formato videocast, que o áudio é extraído, né? E aí é inserido nas plataformas convencionais também de podcast. Então, tem para todos os gostos. Tem para quem quer vídeo, tem para quem quer áudio. Então, se conecte aí conosco. A gente está pelo Brasil inteiro aí circulando, procurando as soluções, participando de eventos. Eu também faço cerimonial de eventos, né? Outros eventos eu faço talk show, outros eventos eu faço palestra. Estou aqui em Salvador vindo dar uma palestra no evento para advogados, tá? Então a gente visita as administradoras. Eu não gosto muito de ser uma pessoa que ele leva a solução, fala, mas que não visita os colegas. Eu gosto de conectar as pessoas, mas acima de tudo,
toda cidade que eu chego, eu gosto de saber quem é a empresa de ensino profissional que se destaca, para a gente dar uma volta na cidade. Eu gosto de subir na cobertura dos prédios, gosto de ir nas administradoras. Então, eu tenho essa relação próxima com as pessoas. E aí, por isso, as pessoas procuram muita gente. Olha, estou com tal situação, qual é o fornecedor que você indica? Então, a gente está com essa visão aí de mercado amplo, que pôde, graças a vocês, seguidores aí lá do Papo Condominial, aí quase chegando à marca de 100 mil seguidores em 6 anos. É importante deixar isso claro. A gente não começou isso ontem, né? Aquela conta já tem aí uns 6 anos aí de vida, né? Então, chegando quase a 100 mil seguidores, vocês puderam levar a gente lá em 2019. Lisboa também tem evento de condomínio, eu não sabia. E aí os portugueses chamaram a gente lá para conversar com eles, né? Sabe que no Brasil, o Brasil é modelo para muita coisa, né? E na área de condomínio não é diferente, né? Então, aqui a gente tem muita coisa que serve de modelo para outros países, e a gente foi lá conversar com os portugueses. Estivemos também em Las Vegas no ano passado para o maior evento de tecnologia e segurança, com parcerias que a gente vai efetivando, que acho que é importante não circular somente em eventos 100% condominial, porque a área de segurança está dentro de condomínio, né? Yes. As entidades estão dentro de condomínio, do mercado imobiliário, o Secov, a BAD, enfim, tem um monte, a Anacom também, que eu sou diretor de marketing lá, tá? Então a gente tem essa contribuição e eu quero que vocês contem comigo. Eu sou esse cara construtor de pontes, quero ser amigo de todo mundo, tá? Se for ético, legal e trabalhar devidamente, a gente tá junto, pode contar conosco, e o que precisar. Muito obrigado a cada um de vocês aí, ó. Continue assim, seguindo e assistindo todos os episódios aqui, que é sucesso total. Eu assino embaixo, viu? O padrão de qualidade é top. Agradecer, Daniel, porque você realmente é uma referência no mercado, é um modelo de inspiração, não só para mim, como para o Sérgio, também tenho certeza. Isso. É uma pessoa que agregou muito no meio condominial, e a construção de um bom mercado é realmente ter referências como você. Agradecer muito também ao Miguel Zain, você falou aí da Anacom. Perfeito. Eu sou diretora regional, né, da Anacom aqui na Bahia, mas também agradecer porque ele é um advogado que também tornou possível, né, uma parametrização de uma boa advocacia dentro do mercado condominial. Perfeito. Então não tem como a gente falar da Anacom também sem lembrar dele. Perfeito, doutor Miguel, um abraço. E eu vou passar a palavra para o Sérgio para ele fazer as considerações finais dele. A minha consideração final é que eu não sou diretor regional de nada. Mas é candidato. Aproveitando para encerrar a sessão rasgação de seda, né? E agradecer a você mais uma vez de estar aqui com a gente, tá? A gente foi agraciado com esse presente hoje, pela vinda dele aqui em Salvador. Gente, não tem 24 horas que a gente se conheceu. Verdade. Não tem 24 horas que a gente conseguiu viabilizar aqui esse momento, que foi super importante. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente aqui. Foi show. Aguardamos você para a próxima. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.